Estamos aqui com a Vera Magalhães, editora da coluna Painel da Folha de São Paulo. Vou fazer umas perguntas sobre técnicas de entrevista para ela. Tudo bom, Vera? Tudo bem, Antônio? Certo. Queria saber, geralmente, de que maneira você se prepara para uma entrevista? Você pesquisa sobre o entrevistado? Faz um pequeno estudo sobre ele antes? Sim, isso é fundamental para você saber exatamente o que você vai tentar extrair do entrevistado e quais são os pontos ali fundamentais que não podem ficar fora da entrevista. Geralmente você não tem muito tempo para ficar com o entrevistado, então é ideal você se informar sobre ele antes, tentar elaborar as perguntas com antecedência, tentar saber exatamente qual é o lead que você quer tirar. E sempre isso vai se confirmar, muitas vezes vai ser melhor, vai ser pior do que você esperava, a notícia vai vir de um outro ponto, mas você tem que ir sabendo exatamente o que você espera daquela entrevista. Então você tem que fazer um roteiro que já tente encaminhar a entrevista para aquilo que você quer arrancar no entrevistado. Quando você tem menos tempo, já aconteceu de ter que correr para um lugar e de última hora ter que pegar informações sobre o entrevistado, você nem tinha ideia de quem que era? Também tem isso. Quando não é uma entrevista previamente pautada, quando não é para ser um ping-pong, é uma entrevista no calor dos acontecimentos, numa pauta que é quente e que você tem que se preparar na hora, você vai a queima-roupa, mas aí eu acho que hoje em dia a tecnologia está a nosso favor para pelo menos você não chegar totalmente desprevenido, né? Você tem que mudar um Google no caminho, você vai vendo mais ou menos quem é a pessoa. Eu acho que chegar assim, totalmente no escuro, é um prenúncio de que a entrevista vai ser ruim e não vai dar certo, e o cara ou vai te enrolar, ou você não vai perguntar as coisas que realmente importam. Então, alguma mínima preparação sempre tem que ter. E o lugar da entrevista, como você define? Eu não acho que isso seja tão importante. Talvez porque eu não trabalho em TV, então eu acho que isso não faz tanta diferença. Então, o cenário é o de menos. O ideal é que seja num lugar mais reservado, que a pessoa se sinta mais à vontade para te falar as coisas, para se abrir, para se soltar mais. Isso é a condição ideal, mas nem sempre vai ser assim no dia a dia, principalmente se você trabalhar num jornal, num site, alguma coisa que te exija um fechamento ali a quente. E quando não é possível fazer pessoalmente a entrevista? Você tenta primeiro por telefone, por e-mail também pode ocorrer? Os entrevistados hoje em dia têm preferido muito esse meio de entrevista por e-mail. Eu acho o pior deles, porque não te dá direito à réplica, não te dá direito a questionar aquilo que o cara fala, ele fala e ele tem a última palavra. Muitas vezes quando você manda de novo por e-mail alguma dúvida que você ficou, o cara fala, não, eu disse que eu ia dar uma entrevista só por e-mail, não vou aceitar réplica e tal. Então eu acho que você pode ver, quando você lê, responde algumas perguntas por e-mail, geralmente são as entrevistas mais xoxas. São as que não dão lead, são as que não dão direito ao contraditório. O melhor mesmo é a técnica de você entrevistar pessoalmente. O olho no olho ainda faz diferença. Tinha uma professora na faculdade, a Clemilda Medina, que dizia isso, que entrevista tem que ser presencial, não pode ser por telefone. E eu acho que não é só no velho jornalismo romântico, não. Eu acho que isso ainda é verdade, ainda é muito mais forte. Mas se não for isso, que seja pelo menos por telefone, porque te dá esse direito ao ping-pong, a você debater, a você questionar, falar, não é bem assim, olha, isso aqui e tal. Então eu poria nessa ordem, pessoalmente, depois por telefone e depois por e-mail. Queria saber agora, durante a entrevista, quando você está pessoalmente entrevistando alguém, você usa um bloco de notas ou grava? Teve alguma vez que você perdeu o conteúdo? Já teve. Eu sempre gravo, quando é uma entrevista que vai ter que ser tirada, ou ping-pong, ou mesmo uma entrevista em texto corrido, mas que vai precisar de muitas aspas, eu sempre gravo, mas eu também sempre anoto. E depois eu procuro tirar já de uma maneira editada, né? Tirar a fita, né? Como a gente chama, não tem mais fita hoje em dia, mas eu procuro decupar de uma maneira já editada, porque se você vai decupar tudo inteiro e aí depois você vai pensar no lead e aí você vai cortar, você perdeu muito tempo, você não vai encadear ela de um jeito legal. Então, durante a entrevista eu já tento perceber, daqui que eu vou tirar o título e o lead. Aí a partir disso eu construo algumas perguntas que deem corpo a isso, a essa coisa que vai ser o cerne da matéria. E aí eu tento editar com isso para cima as perguntas que
que são relacionadas a isso na sequência, e aí depois todo o resto. Tentar usar a técnica da pirâmide invertida também na entrevista, coisa que eu acho que funciona bastante. E aí o que for acessório, que durante a entrevista que eu tô falando isso aqui é bobagem e tal, eu já nem tiro para não perder tempo. Já faço uma edição que eu corto perguntas inteiras, entendeu? Em vez de ficar cortando no meio da pergunta. Entendi. Quando por exemplo, você tem que fazer uma pergunta mais difícil, mais delicada, você sabe que pode constranger o entrevistado, que artifício você usa, que tática? Olha, eu tenho um estilo, e aí é estilo mesmo, não vou tentar dizer o que cada um tem que fazer, porque varia. Eu não tenho um tom inquisitorial quando eu estou entrevistando a pessoa, porque eu acho que isso vai intimidar a pessoa, não vai melhorar, não vai fazer com que a entrevista seja melhor. Eu acho que o melhor é você realmente ir ganhando a confiança da fonte, começar com umas perguntas um pouco mais tranquilas, que façam com que ela vá se soltando, desarmando ali as amarras, e aí no meio você joga aquela pergunta que você sabe que é a que vai constranger, que é a que vai fazer com que ela revele alguma coisa que ela não estava querendo a princípio. Eu acho que você tem que ir construindo uma relação durante a entrevista. Não dá pra você chegar tipo um delegado de polícia, porque eu acho que isso não funciona, não traz bons resultados. Na TV, num programa ao vivo, aí sim, talvez você adotar um tom mais, por exemplo, num Roda Viva. Pressão. Ali você tem que botar uma pressão, porque o entrevistado está ali no meio, está na hora, ao vivo e tudo mais. E qual foi a entrevista que mais te trouxe satisfação até hoje? Você saiu, boa entrevista. Entrevistei o Lula uma vez às vésperas da eleição de 94, trabalhava no Diário do Grande ABC, era um aniversário dele, ele ia ser candidato a presidente pela segunda vez, e eu lembro que eu tive a ideia de pedir para o motorista do jornal parar numa padaria no caminho e comprar um bolo. E aí o fotógrafo fez a foto do Lula apagando o bolo, apagando a velhinha, e aí ele admitia meio que pela primeira vez que sim, seria candidato a presidente de novo. Foi uma entrevista importante que eu fiz, foi manchete do jornal na época, o Lula tinha uma importância já bem grande no ABC, antes mesmo de ser presidente, então essa foi uma entrevista legal que eu fiz. E teve uma outra entrevista bacana que eu fiz também, mas que foi subsequente a uma matéria. Em 2007, eu flagrei o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, conversando no celular num restaurante em Brasília, em que ele falava sobre o julgamento do Mensalão, tinha acontecido uns poucos dias antes, aliás, no mesmo dia, poucas horas antes, e ele dizia para uma pessoa que ele só identificava como Marcelo no celular, que a tendência antes era amaciar para o Zé Dirceu, e que eles só não tinham feito isso porque a mídia ficou em cima e eles julgaram com a faca no pescoço, era a aspa dele. Aí foi uma coisa que eu ouvi, eu estava ali, a paisana, estava jantando, eu vi que ele estava falando, eu anotei depois que ele entrou, e aí a Folha deu manchete com a minha transcrição só do que eu vi, sem gravar, sem nada. E aí no dia seguinte eu fui entrevistá-lo. Ele no começo estava querendo negar tudo aquilo, mas aí eu dei todos os elementos para ele, olha, ministro, desculpa, eu estava aqui, o senhor estava aqui a poucos metros, eu ouvi quando o senhor falou, e a entrevista acabou confirmando tudo que eu tinha publicado na véspera, então isso foi importante para referendar aquilo que eu tinha publicado, foi também saiu com bastante destaque, saiu uma página inteira. Como que publica isso? Porque você ouviu, você estava lá por acaso e ouviu. Não tem como você provar? Não tem como provar. A Folha pode publicar? Nesse caso, você está usando aquilo que é a característica número 1 de você ser repórter. Você está reportando uma coisa que você viu, que você presenciou, que você viveu. O jornal tem que confiar em você. Muitos relatos de guerra, relatos de massacre em campo de batalha se dão dessa maneira. Eu estava ali, eu ouvi, aí na hora eu liguei para minha editora, que era a Renata Lopretti, eu trabalhava no painel já, só que em Brasília, eu era repórter do painel em Brasília. Falou, Vera, tenta anotar o máximo que você puder de elementos que reforcem a sua matéria. Então, com quem ele estava, que roupa ele estava, que vinho ele bebeu, o que ele comeu, quanto tempo durou a conversa. E aí eu fui, entrei, vi o vinho que ele estava tomando, vi o preço no cardápio, vi o DVD que estava passando, vi que tinha algumas outras pessoas nas mesas ao lado que eram conhecidas em Brasília, relatei isso na matéria também. Então, são elementos que vão te dar substância, vão preencher um cenário, um contexto em que aquilo se deu.
E eu anotei, eu estava com o meu bloco na bolsa, então anotei as aspas, o mais literal que eu pude, logo em seguida, logo depois que ele entrou. Ele não me conhecia nessa época, ele era um ministro relativamente novo, eu também não cobria o dia a dia do Supremo como setoristas, era uma repórter de coluna que tinha ficado 3 dias lá no Supremo, cobrindo essa fase que era que eles decidiam se iam abrir o processo ainda ou não no Mensalão, em 2007. Então valeu para isso o fato de eu ter sido repórter, quer dizer, eu ter ido lá no Supremo, visto a cara dele, podido reconhecer que era o ministro Ricardo Lewandowski, porque tinha outros jornalistas em outras mesas que passaram batidos por essa informação. Eu prestar atenção, olha, veio falar aqui do meu lado, então o repórter tem que ser sempre curioso, você tem que ficar de ouvido ligado. Aí eu vi do que ele estava falando, eu vi que se relacionava ao julgamento, passei a prestar mais atenção ainda e depois isso, anotar tudo, anotar o contexto, então ele não teve como negar. Eu cheguei lá e como você fez? Você grampeou a minha ligação? Eu falei, não grampeei a sua ligação, eu ouvi o senhor falando. Aí eu desenhei no bloquinho, eu estava sentada numa mesa aqui e o senhor falou caminhando para lá e para cá, aqui, do meu lado. Aí ele viu que ele não tinha como negar e aí confirmar. O que eu estava falando era com o meu irmão, estava falando numa situação informal, não sei o que lá. Realmente houve muita pressão na mídia, então ele acabou confirmando tudo aquilo. Você tem que, às vezes, se valer disso, do seu testemunho, e o jornal tem que te bancar. Nem sempre isso acontece, mas no meu caso aconteceu e foi ótimo. Ganhei até o prêmio Folha daquele ano com essa matéria. Obrigado, Tá bom? Obrigada a vocês.